Olá, boa noite. Eu vou esperar o pessoal chegando e a gente começa. E aí, pessoal, curtiram bem o carnaval? Como que foi? Esperar o pessoal entrar. Hello, Vi, Claudeia, Michele, a Jaque. Boa noite. Tudo, Deia? Então, ontem eu tinha pedido para vocês mandarem temas de, de alguma situação que vocês queriam que eu falasse, que eu explicasse. Eu quero voltar a postar mais no YouTube, mas acabo me enrolando e acabo não postando. Aqui é mais fácil, que não precisa de edição. Um dos temas foi a Mari, grande beijo aí pra Mari, foi a respeito de acordos espirituais que são feitos, né? Antes da reencarnação, antes da pessoa vir para a Terra. E de onde que surge isso? Existem muitas teorias espiritualistas, principalmente, de que antes de você encarnar, você fez um trato com alguém, com alguma coisa, aí você fez um acordo, e que esse acordo ele pode determinar ou não N situações da sua vida. E, e aí a gente tem que começar, claro, cada um tem a sua, vai ter a sua visão. Eu vou falar a minha visão dentro desse tema e também pelo que eu vejo dentro dos atendimentos. Existe uma diferença entre acordo espiritual que as pessoas falam. Existem duas coisas que são acordos espirituais. Nós temos os acordos ou os combinados, entre aspas, que você fez antes de encarnar. Mas acima de tudo, tem um negócio que é mais complicado ainda de lidar, que são os votos que você faz nessa vida. Então, nessa live, se ficar muito grande, aí eu divido em 2 dias. Eu quero falar para vocês a respeito disso, da diferença entre acordos e votos e qual o conceito, de onde que surgiu essa história que o pessoal fala de que, olha, você tem aquela família ali porque você escolheu. Você tem aquele marido porque escolheu. Você nasceu em tal lugar, você nasceu para apanhar, você nasceu para isso porque você escolheu. E eu não concordo dessa forma, como se você escolheu conscientemente. Porque fala aí, pessoal, quem conscientemente escolheria vir numa família aonde você vai ser estuprado, aonde você vai ser violentado, aonde você vai, sei lá, apanhar, ou quem vai conscientemente escolher vir no Haiti para passar fome? Ninguém, né? Então, a gente primeiro precisa tirar esse estigma de que de que você veio com uma escolha. E aí você vai, quando você descobrir isso, eu já vi muita gente, minha mãe até falava assim: "Mas que porra que é essa? Onde estava a minha cabeça que eu fui escolher fazer tal coisa? Eu tava louca? Eu tava chapada no dia que eu antes de encarnar?" E não é assim. Eu acho mais inteligente. Tô lendo aí. Se o áudio estiver ruim, alguma coisa, vocês avisam. Eu acho mais inteligente a gente pensar da seguinte forma. E isso a gente entende também como seu destino. A sua alma, ou o pedaço que você quiser chamar, de qual linha que você for, mas um pedaço vivo dentro de você, que ele está encarnado, um pedaço vivo dentro de você, que quando você morre, ele continua, de alguma forma, essa consciência na sua alma, dentro de você, sabe daquilo que você precisa, sabe daquilo que você necessita a nível de experiência. E a sua alma, não você consciente, porque hoje eu sou Vitor, mas na vida passada eu fui outra pessoa, na minha vida futura eu vou ser outra pessoa. Então, a gente tem que pensar assim, a nível consciente, ninguém escolheria a vida que tem. Ninguém.
Ninguém escolheria o pai que tem, a mãe que tem, a família que tem. Ninguém. Mas a nível de alma, houve uma escolha, mas não é uma escolha do tipo, eu quero amar aquela pessoa. Não. A sua alma ela não vê isso. A sua alma vê. Naquela família, naquele campo, naquela história, tem alguma coisa que essa consciência aqui precisa. Eu vou jogá-la lá, no campo de batalha. Eu vou jogá-la dentro daquela história ali para ela vivenciar experiências que ela necessita. Então, é aquela velha história. Muitas vezes o sofrimento ele vai estar presente. Mas você ficar preso ao sofrimento e não viver a experiência ou, teoricamente, o aprendizado é opcional. Então, pensa da seguinte forma. Quando alguém vier te falar, olha, não, você não pode reclamar da sua família, porque você que escolheu essa família. Não é bem assim. Você escolheu as experiências com essa família. Você escolheu os desafios com essa família. Você escolheu, você a nível de consciência, não você a nível do seu eu agora. Você, eu, eu teria escolhido nascer já riquíssimo, chique, né? Riquíssimo e pronto. E ter N experiências. Você pode, conforme você vai construindo também nessa vida, essa vida aqui que você está agora me assistindo aqui no Facebook, que pulou carnaval ontem, aquilo que você faz nessa vida, ela vai te modelando para uma próxima vida. É óbvio. Isso é o quê? Um aprendizado, um passo a passo dentro do seu destino. Só que você vai, isso que é o destino. Você vai passar pelas experiências que a sua alma julgou necessária, que é o que a astrologia, a numerologia vai falar. O seu destino não é aquela coisa assim, olha, você veio para passar por isso a vida inteira, para aguentar esse marido a vida inteira. Isso não é destino. Mas o que é destino? Que você vai desenvolver certas situações na sua vida. Que você vai desenvolver certas habilidades nessa vida. Nem que você tenha que apanhar. Nem que você tenha que levar umas pauladas da vida para você aprender a lidar com aquela coisa. Então, cada pessoa tem ali o sapato aonde aperta determinada história a vida inteira. Cada pessoa tem um. Tô lendo aqui o que o Jacques escreveu. Sim, exatamente, Jacques. A sua alma, ela fala assim, ó, esse cara precisa dessa situação. E ela vai te jogar naquela situação. Uma pergunta aqui que a Michelle colocou ótima, né? Vou ler aqui para vocês. Então escolhemos o sofrimento, portanto sou capaz de transformar, ou seja, minha alma é capaz de resolver, já sabe a solução? Sabe, ela sabe. A diferença é que a gente não sabe contactar essa sabedoria, né? É a mesma coisa da intuição ou da mediunidade. Todo mundo tem. A diferença é que tem gente que sabe mexer com isso, sabe contactar, às vezes por questões de vidas passadas, às vezes por situações de vida atual, ela aprendeu a contactar essa sabedoria que já existe. O negócio é você, a vida ela vai fazer você viver aquela situação até você ter uma solução. Por isso que você sempre pode olhar na vida de cada um. Pode até escrever no comentário qual é a área da vida de vocês que sempre tem um desafio. Um desafio. Você fala assim, nossa, agora eu acho que eu tô bem, me vem alguma coisa. Eu acho que eu aprendi uma lição, me vem outra. Qual é a área da vida de vocês? Coloque aí nos comentários que vocês sempre têm um aprendizado, ou uma mudança, ou uma alteração. A Jaque colocou aqui, né? Mas nem sempre aceitamos. Com certeza. Com certeza. A Dé colocou financeira e profissional, a Letícia profissional, Cláudia financeira, eita lasqueira. Rúbia Paula sentimental, profissional. Ok. Amor. Então, assim, se vocês forem olhar a vida de vocês, vocês vão perceber que
sempre essa área da sua vida teve um desafio. Sempre essa área da sua vida teve uma situação de aprendizado. Sempre. Então, o seu destino, ele está envolvido em te trazer uma solução, em te trazer um desenvolvimento, em te trazer uma habilidade dentro dessa área que você tem. E você não vai morrer em paz se você não aprender a desenvolver uma solução dentro daquela situação. E aí você fala, a pessoa morre e ela não completou essa missão, ela vai voltar ou ela vai ficar no mundo astral presa milênios, anos, dentro de uma história, a fim de desenvolver uma habilidade. Então, o fator predominante é isso. A vida, ela vai sempre te fazer evoluir. Não tem livre-arbítrio aí, nessa questão. A vida, ela vai fazer você evoluir. É a lei natural. Você vai evoluir. O que não evolui é descartado. Então, só que quando a gente pensa em evolução, a gente pensa assim, então quer dizer que a cada dia eu teria que estar melhor? Sim, teoricamente sim. Mas dentro de você, você vai desenvolvendo a sua habilidade. Ah, Sandra, linda! A Sandra é uma querida, Sandra é aluna, ela trabalha com carteado cigano, é uma querida. Então, os acordos espirituais, vocês não precisam colocar isso como uma questão de, ai, eu vim para sofrer nesse ponto da minha vida, eu vim para viver com esse marido. Não é essa a questão. Você tem que olhar a história. Você tem que olhar a mensagem que a vida, que o universo, que a sua alma está tentando te trazer. E o universo vai usar N atores. O universo vai usar N atores, N situações, N pessoas, N coisas ao seu redor para te trazer aquela solução. Então, se você teve um problema com seu pai, não foi com o seu pai que você teve problema apenas. Você teve problema com aquele ponto que ele te machucou. E aquele ponto que ele te machucou, se você não resolver, o ponto, não com o seu pai, a história, o que marcou, o que fincou, isso vai ficar repercutindo. Michelle, isso é muito relativo. A questão de você não reencarnar ou reencarnar depende unicamente da escolha da sua alma. Por exemplo, nós temos aí tem uma linha, né, de estudo que é a Grande Fraternidade Branca, onde você tem os mestres ascensionados. E o que são? Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam aí, viu? O que são os mestres ascensionados? São seres de luz, eram humanos, e eles chegaram a um nível onde a alma deles não necessitam mais de situações envolvendo a Terra. A alma deles não precisa mais disso. Ela não precisa mais de situações que a nossa Terra tem para oferecer. Ok. Mas a alma deles escolheu prestar auxílio para quem está na Terra. Então, todos os santos, os seres iluminados, esse pessoal, na maioria das vezes, eles não têm mais a necessidade de reencarnar. Mas eles têm eles, a nível de alma, fizeram a escolha de auxiliar quem está na Terra. Por quê? Todos esses seres ascensionados, quando você reza para Nossa Senhora, quando você reza para Saint Germain, quando você reza para São Francisco de Assis, ou até os orixás, né? Você está lidando com... Ah, Sandra, isso mesmo. Você vai lidar com toda essa questão de... eles sabem o que é estar encarnados. E nós sabemos. E tem né? Isso é a minha ideia, né? Mas a gente está encarnado aqui, hoje, aqui, igual eu falei, se você pulou carnaval ontem, se você pulou carnaval no final de semana, a gente está aqui na Terra é para viver situações da Terra também. É para você aprender a lidar com o seu dinheiro, é para você aprender a lidar com a família, é para você aprender a lidar com situações terrenas e desenvolver o seu espírito nessas situações terrenas. Não é se isolando, se fechando, se isso, se aquilo, se espiritualizando e fugindo da realidade que você vai conseguir instalar a sua alma. A sua alma, ela precisa que você experiencie isso, senão você não estaria na Terra.
eu não estaria na Terra, você não estaria na Terra, ninguém estaria na Terra, a gente estaria em outra dimensão. Então, não achem que, eu sei lá, o Vitor estuda espiritualidade e ele não vai ter problema na vida. Não funciona assim. A diferença a partir do momento que você estuda mais, o que você entende o seu propósito de vida, você consegue entender o que a sua alma quer para a sua evolução. Que é o que a Jaque falou. Às vezes você não vai aceitar o que a sua alma está te trazendo. Ok, é uma escolha sua. Só que você não vai ter a felicidade maior se você não fizer o que é o seu destino. E aí, mas qual que é o meu destino? Não sei, entendeu? Qual que é o seu destino? Não sei. Mas existem técnicas para isso. Você tem a astrologia, a numerologia, a regressão, os símbolos que te acompanham durante toda a vida. O próprio tarô revela, né? O que eu tenho que prestar atenção. Mas o nosso livre-arbítrio, ele é nessa questão. Eu vou agora ter a minha humildade. E aí a humildade não é aquela coisa assim, eu vou fingir que eu não sei nada, eu vou fingir que eu sou pobrinho pra ser humilde. A espiritualidade, ela não vê isso. Humildade de alma é você saber que aquela situação, que aquele problema, que aquela história mal resolvida na sua frente, você precisa ter uma humildade de perceber que você não está enxergando uma solução ou que você não está enxergando como você tem que reagir àquela situação na sua vida para que a sua alma se manifeste. Por isso que é que muitas vezes quando a gente larga a mão, né, a gente fala, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, né, como o pessoal fala, taco foda-se, eu não vou fazer mais nada, as coisas andam. Porque aí a alma entra, essa consciência que está aí com você, né? E toda a cultura você vai ter menção a ela. Então, o pessoal que está entrando aí, boa noite. A gente está falando sobre acordos espirituais, a minha visão de encarnação, de reencarnação. E se você tiver dúvida a respeito disso, poste aí. Michelle, é isso mesmo. Tem que ter o meio termo. Tem que ter meio termo. Eu amo a espiritualidade, eu amo estudar, eu amo ler, eu amo baralho, tarô, isso, aquilo. Mas tudo isso tem que me levar a ter soluções para minha vida. E entender que eu também entender que a partir do momento que eu tenho soluções, eu também tenho que ter uma humildade interior de saber qual que é o meu ritmo, né? Porque às vezes, sei lá, principalmente agora no Facebook, né? A gente lê uma coisa ali, a gente lê uma coisa aqui, a gente lê isso, a gente lê aquilo e fica se cobrando de, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pensar positivo, ai meu Deus, eu não posso xingar, eu não posso comer carne, eu não posso, pelo amor de Deus. Se você não pudesse nada disso, você estaria debaixo da terra, num caixão, os bichinhos comendo o seu corpo, você estaria em outra dimensão. Se você está aqui na Terra é para lidar com isso mesmo, é para lidar com medo, é para lidar com frustração, é para lidar com rejeição, mas também é para lidar com sexo, é para lidar com alegria, é para lidar com prazer. Isso é a Terra. Agora, eu quero partir para outro assunto que tem a ver com esses acordos. Deixa eu ver aqui, você colocou. E só amadurecemos e evoluímos. Não, não, Jaque, não concordo. A Jaque colocou aqui, né? E só amadurecemos e evoluímos no sofrimento. Não. Você. O sofrimento. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim, né? O sofrimento é opcional. Não é opcional a nível de. Vamos supor, se eu chegar e enfiar a faca em alguém, aquela pessoa vai sofrer. Se eu chegar e trair uma pessoa que eu amo, aquela pessoa que eu amo vai sofrer. Não é opcional. O sofrimento, a esse tipo, ele não é opcional. Mas ele é opcional se você transforma esse sofrimento em uma chaga. É a mesma coisa, você perdeu alguém que está do seu lado, alguém que você ama, essa pessoa morreu, papapá. Você tem que passar pelo luto. Não é opcional o sofrimento. O sofrimento está ali. Então, tanto é que se você tenta barrar esse sofrimento, ele vira uma doença. Então, viver o sofrimento é uma experiência, mas você não pode transformar isso numa chaga. Então, a gente tem como evoluir de N formas. A diferença
a gente ter uma flexibilidade interior para perceber o que, que a nossa alma quer. E a gente vai viver em sofrimento maior, vamos colocar assim, enquanto a gente não perceber o que, que a nossa alma quer. Entendeu? Boa noite aí, pessoal que está entrando. Eu quero agora partir para outro tema com vocês, que é um negócio bem doido, mas que quando eu começar a falar vão cair várias fichas, eu tenho certeza. Quando a Mari colocou esse tema, eu lembrei desse outro tema que eu vou falar para vocês agora. E eu acho que isso tem muito a ver, preste atenção, principalmente quem, quem enfrenta muitos bloqueios na vida. Ah, tá, isso mesmo, Jaque. Existe um negócio que chama os votos espirituais. O que, que são votos espirituais? Fora essa busca que a sua alma ela tem de querer te levar para um desenvolvimento a nível de vida, a nível de destino, dentro do decorrer da sua vida, da vida de qualquer um, nós vamos fazendo votos espirituais. E o que, que são esses votos espirituais? São declarações que você faz a nível consciente ou a nível inconsciente, que envolve algum tipo de fé ou crença em algo maior, aonde você decreta certas situações na sua vida. Então vamos supor, você há 10 anos atrás você era de uma religião X e nessa religião X você pregava que rico não entra no reino dos céus. Ou você pregava que apenas pela caridade você vai ter a sua salvação. Ou você pregava que sexo ele não é abençoado. Então, veja aí o que você acreditava. Quais as crenças que você acreditava. A gente pode fazer votos conscientes do tipo de juramentos, né? Toda a iniciação em qualquer religião ou qualquer tipo de energia, você tem certos juramentos que você vai fazer. De eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer isso, o correto seria isso, o que não é correto seria isso. E aí você faz essas declarações, ok, é a sua escolha. Só que acontece, e aí isso eu vejo muito em consulta. Muitas vezes as pessoas, elas assumem compromissos com a espiritualidade ou com a fé delas, e depois elas não saem, quando elas resolvem sair dessa fé, dessa crença que elas tinham, elas não saem bem. Elas, vamos supor, a pessoa era de uma religião X, fez a iniciação, fez um batizado, fez isso, fez aquilo, acreditava aí, ela foi criando um campo ao redor dela, campo de vida, dentro da fé dela. E aí passaram-se anos e ela resolveu não estar mais nessa fé. Ok, você pode sair, é a sua escolha, você pode sair, você pode entrar, você pode fazer o que você quiser. Mas você entrou de uma forma formal. Você decretou, declarou coisas para a sua vida, correto? Quando você escolheu não mais viver isso, não mais viver essa linha de pensamento, você tem que fazer essa saída de forma formal. Porque senão você vai viver uma. É como se a sua energia. Ela vai falar assim, mas não era para eu fazer isso, agora eu estou fazendo, então isso é errado. Então não flui. Então muitas vezes a gente faz votos de decretar situações na nossa vida e mais pra frente a gente muda de ideia, a gente muda de percurso, a gente muda de vida e a gente não limpa essa história. Então tem votos de pobreza, votos de castidade, né? Votos disso, votos daquilo. Então é vocês ficarem atentos a isso. Jaque, pode fazer a pergunta aí. Isso mesmo, Sandra. Né? A Sandra colocou aqui. Eu sempre aviso, cuidado com o que você assume na espiritualidade, porque você nunca sabe se poderá dar continuidade e depois tem a lei da ação e reação. Além disso, Sandra, eu vejo assim, é um próprio condicionamento energético. Se você condicionou, isso eu vejo em muitas pessoas que eram médium, né? Depois sai. Eu tô lendo aqui o Michele que você escreveu. É, eu vejo assim, principalmente com quem trabalha com mediunidade,
Às vezes a pessoa, né, fica 20, 30 anos dentro de um desenvolvimento mediúnico, né? Acostuma a energia dela de que toda quinta-feira ela vai fazer imantação de mão. Ok. Aí um belo dia esse centro fecha e a pessoa não dá continuidade nisso. O que acontece? Todo o sistema energético dessa pessoa se acostumou que toda quinta-feira ela vai se ligar ao plano espiritual, ela vai trazer energia e ela vai passar para as pessoas. Se você deixa de ter esse controle da sua vida espiritual, o que acontece? O seu corpo energético vai continuar repetindo a mesma coisa, só que você vai estar aqui na Terra fazendo outra coisa, e isso dá um choque, isso bagunça. Então, se você entrou dentro de uma situação que você hoje não faz mais parte, vai lá, faça a sua oração, fala com a espiritualidade e chega e fala, ó, não faço mais parte disso, agradeço o tempo que eu passei, eu tô em outra. Se você era de um médium ou isso, aquilo, e você ficou 30 anos numa religião e saiu, vai lá e faça um fechamento disso. Mas não deixa essa história solta, porque isso te prejudica. Deixa eu ver aqui o que o pessoal perguntou. A Michelle colocou, perfeito, tá falando pra mim? Também, deve estar. Se tá aqui é pra escutar também. Peraí, Jaque, quase te bloqueei aqui sem querer. Esses votos de. A Jaque pergunta, né? Esses votos de vida passada, se não tínhamos consciência energeticamente, como que por mais feito que tenha sido, como podemos nos responsabilizar nesta vida? Você precisa perceber, existem votos que eles vêm de vidas passadas, sim. Mas existe sempre uma situação nessa vida que vai validar algo da vida passada. Por quê? Hoje a gente está em 2017. Imagina quantas vidas você já teve, quantas situações você já passou. Mas, por determinadas situações, você vai trazer certas características nessa vida. Vai sempre existir uma situação nessa vida que você está encarnado que vai estar puxando esse arquivo da vida passada. Então, você precisa sempre ficar atento no aqui e no agora. Não adianta ficar investigando a vida passada para ver qual é o voto. Então, vamos supor, se o problema hoje X é relacionamento, então vamos olhar para isso. A partir disso, se tiver alguma situação envolvendo a vida passada, a sua alma vai trazer. Então não é que ela está te culpando ou você está sendo castigada, mas é uma questão é igual um cachorro, a sua energia, ela se acostuma. Ela se acostumou com uma coisa X. Então se você não desacostumar, ela vai ficar trabalhando daquele jeito. Deixa eu ver. A Michelle colocou, né? Eu era budista, passei 20 anos acreditando em nada. Conheci o Vale do Amanhecer, onde me encontrei. Mais uma vez, devo fechar um ciclo. Isso mesmo, Michelle. Se você né, independente do seu caminho espiritual, você entrou de uma forma formal. E aí tá a força dos rituais, né? A força das iniciações. Se você não se você não fecha, a sua energia ela vai continuar. Aí tá a força simbólica, né? Quando a gente entra na faculdade, tem lá um ritual de iniciação. Quando a gente sai da faculdade, tem um ritual de iniciação. Quando a gente entra no casamento, tem um ritual de iniciação. É, quando a gente sai de um casamento, a gente tem outro ritual simbólico. A mente trabalha muito por símbolos. A Sandra fala aqui, né? Engraçado, Vitor, eu nunca me interessei em saber quem eu fui em vidas passadas, mas acredito muito que carregamos. Com certeza a gente carrega, Sandra, com certeza. Né? Depois que eu aprendi a fazer a regressão, eu percebi o quanto que a gente carrega. Mas eu não. As regressões, ou o que você foi na vida passada, elas podem te dar ferramentas fantásticas para você resolver coisas do agora, né? Mas a gente traz muito sim, com certeza. Então, e a última coisa que eu quero falar, né, para vocês descansarem aí, que amanhã começa a semana para muita gente, é a respeito de pragas que a gente lança dentro da nossa própria vida. Quando toda a praga é uma situação que é lançada, que você lança, dentro de um momento de raiva. Então vamos supor, você terminou um relacionamento,
Aí você tá lá naquele ódio porque você foi traída, porque ele te deixou por uma mais nova, porque isso, por aquilo. Aí você naquele ódio você declara: eu nunca mais vou me amar. Eu nunca mais vou me relacionar. Eu nunca mais vou tal coisa. Ok. Aí passa 2, 3 meses, você resolve querer namorar. Só que você se praguejou. É a mesma coisa. Se você não limpar essa questão emocional sua, você não vai ter uma nova pessoa. Você declarou na sua vida. Né? A gente faz muito disso. Isso só fica impregnado no campo se você está em um momento de grande emoção. Então, a mesma coisa assim, você teve lá uma situação com uma amizade que te machucou, que isso, que aquilo, e ali você declara, né? Ah, eu nunca mais vou querer isso. Você declarou. Se você não limpar isso, isso vai te atrapalhar. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, escrevam aí. Como limpa? Então, Rúbia, depende muito do caso, né? Às vezes só de você tomar consciência, isso já limpa. Muitas vezes você precisa fazer um tipo de ritual. E quando eu falo ritual, não é só aquela coisa de você vai ter que ir aqui para acender uma vela, para fazer isso. Existem coisas que a gente faz que o nosso inconsciente entende como ritual. Vou dar um exemplo para vocês. Se você acorda de manhã e não toma seu café da manhã, se o seu costume é acordar todo dia no horário X e tomar o seu café da manhã de um jeito X, se você mudar isso um dia, você vai perceber que você fica confuso. Então, os rituais eles são atos simbólicos e eu acho eles uma forma maravilhosa de você limpar histórias que você contou para você mesmo, mas existem N técnicas, né? O que eu acho muito eficaz, né? Como eu disse, são rituais, regressão. Regressão limpa, você consegue entender o processo. E regressão não é só para a vida passada, né? Tem como você fazer para outras coisas. Nas técnicas que eu trabalho, também você consegue ver isso. Então, vamos supor, na astrologia você consegue entender, na numerologia você consegue entender, no tarô você... Porque a partir do momento que você toma consciência, você precisa fazer alguma coisa para quebrar isso, né? E aí essa coisa que você vai fazer para quebrar depende do que tá sujo. Sandra pergunta, é campo áurico ou energético? Eu colocaria como campo energético, Sandra. Porque o campo áurico, ele é muito... Ele muda muito, né? Na verdade, seria o que define esse campo áurico, né? Dá sim. Jaque pergunta, pegando do mesmo pensamento seu, isso também dá para quebrar um voto? Dá. Mas se você não tiver uma liberação emocional, não limpa. Não adianta você ficar lá, eu tô limpo, eu quebro os votos agora de pobreza, eu quebro agora os votos dos momentos. Não funciona assim. Precisa ter uma liberação emocional, precisa ter uma catarse, senão não limpa. A Michelle coloca. A Michelle dando depoimento que eu falei, né? Ela terminou um relacionamento e ela disse, né? Disse ao término do relacionamento, não me envolver. Estou sozinha há 15 anos. Então, às vezes as pessoas acham que é um problema espiritual, que alguém mandou uma macumba. Eu quero. Vocês se interessariam por isso? Um tema de live de macumba? Macumba, feitiçaria? Que o pessoal acha muitas vezes que o problema é isso, e às vezes não é. É muito difícil ser isso. Às vezes é outras coisas aí. Então, eu vou ver se eu posto esse vídeo no YouTube. Vou ver se eu posto agora mesmo. Tô vendo que a Sandra tá falando isso mesmo, Sandra. Eu vou ver se eu posto isso e vocês compartilhem, por favor, para essa mensagem chegar a outras pessoas, para isso ir se estendendo. Compartilhe lá aqui também no Facebook. E isso para mim é muito bom. Michelle, a gente mesmo se macumba, é verdade. E eu muito obrigado por vocês estarem participando aí. Deem mais sugestões, deem mais dicas. Depois esse vídeo fica disponível para vocês assistirem mais vezes. Então vocês podem assistir. Fica à vontade. E muito obrigado. Só queria dizer isso. Eu gosto desses bate-papos informais assim, que a gente acaba conseguindo compartilhar bastante coisa. E caso você queira passar em consulta comigo, você pode mandar um e-mail
para victor.numerologia@gmail.com, ou você pode me chamar aqui no inbox. Em São Paulo eu atendo na Vila Mariana, mas também atendo por Skype, por telefone, por sinais de fumaça. Atendo de tudo que é jeito. E o importante é você entender que muitas vezes que você precisa só ter um estalo para você enxergar uma coisa diferente e essa coisa diferente te levar para uma solução. Então, se alguma coisa que eu falei você achou que bate e se você sentiu que eu posso te ajudar, eu tô aí à disposição para atendê-los, tá bom? Muito obrigado, adorei. Fica com Deus todo mundo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.